Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Desenvolve Vale. O nosso espaço é dedicado ao desenvolvimento, é dedicado às novidades do setor produtivo, das empresas, dos empreendedores. Qual é a melhor forma de se aplicar ao desenvolvimento quando você quer empreender? Muitas vezes crescemos, nos tornamos grandes empresas e pensamos muitas vezes ou em comprar novas empresas ou em vender a nossa para alguém que esteja querendo crescer mais ainda. Esse termo bastante usado, terminologias em inglês, M&A, é o que nós vamos explicar e falar no programa de hoje com uma grande especialista, advogada, doutora Andréia Tincani. Tudo bem, André? Tudo bom, Prazer grande estar aqui no Desenvolve Vale, viu? Prazer é o meu, fico muito honrada pelo convite. Você que é advogada do renomado escritório FIUS, né? Abreviando, Finocchio Justo de Campinas, é isso mesmo? Exatamente, a gente também está aqui em São José. Agora em São José dos Campos também. Exatamente. Você vê, todo mundo vem para São José, Vale do Paraíba, porque as coisas acontecem aqui. Exato. Certamente vocês escolheram São José pelo desenvolvimento, né? Exato, pelo grande potencial da área, a quantidade de empresas que tem aqui, a quantidade de negócios que acontece aqui na região. Eu estou cada vez mais surpreso com isso, André. Tenho visto a gente que atua aí no ramo de negócios, empresas consultando a cidade, né? Pessoas que moravam na capital em São Paulo se deslocando para cá, buscando qualidade de vida, ambiente mais seguro e trazendo a sua empresa ou eventualmente indo à capital em alguns momentos. Então você tem razão, São José e o Vale do Paraíba como um todo são regiões que estão se preparando bastante. Perfeito. André, me fala uma coisa, você como advogada, qual que é a sua formação? Você atua nessa área de compra e venda de empresas? Queria que você falasse um pouquinho. Perfeito. Eu sou formada na USP, né, em São Paulo, na São Francisco. Trabalhei muitos anos no Matos Filho, fiz um MBA fora para entender um pouco mais de negócios, né? Então fiz em SEAD. Voltei, trabalhei como assessora financeira de M&A, que a gente vai explicar um pouquinho depois as diferenças, né? Acho que eu posso comentar. Claro. As diferenças do papel de um escritório de advocacia e de um assessor financeiro, que eu já atuei nos dois lados, então eu conheço um pouquinho dos dois lados, bastante da parte da advocacia, bastante da parte também de assessoria financeira. E depois trabalhei no Pinheiro Neto e, 6 anos atrás, acabei indo para o Finocchio Justo, me juntando ao time e eu trabalho lá hoje com M&A também. Muito legal, eu visitei a sede de vocês lá em Campinas, é super impactante, né? Fui assistir uma palestra que vocês fizeram. Legal. Trazendo o tema nosso hoje aqui, M&A, queria que você falasse. Hoje se escuta muito esse termo, né? Qual é o papel jurídico na compra e venda de uma empresa? Perfeito. O M&A, né, como você já explicou, ele é a compra e venda de empresa ou até investimentos. Então, por exemplo, uma empresa está precisando de um sócio para construir uma fábrica nova, está precisando de dinheiro. Esse dinheiro pode ser obtido com financiamento ou pode também trazer um sócio, um fundo de investimento ou algum outro sócio estratégico da área que esteja disposto a fazer esse investimento para o crescimento da empresa. O M&A, ele, em português, fusões e aquisições, né? Ele é realmente isso, um sócio, né? A empresa tem um dono, um proprietário, e ele vende para outro dono ou traz um novo sócio para a empresa. Então, isso é o M&A. Ele acaba sendo complexo, por quê? Por causa dos riscos. Toda empresa, como você mesmo disse, né? Todo empreendedor sabe disso, você tem muitos riscos ao montar um negócio, a fazer o negócio, a dar continuidade. E quando você está comprando a empresa, você não sabe o começo da empresa, você não sabe de onde ela veio. Então, você vai fazer uma análise de riscos dessa empresa para saber se o que você está comprando vale aquilo que você está pagando ou não. E esse é o processo de M&A, né? Você fazer desde a análise, né? Olhar para a empresa, verificar se o que você está comprando, o ativo que você está levando, que é a empresa, realmente tem o valor que você entende que tem, né? Fazer essa avaliação de preço, tanto o vendedor... chama de valuation? Valuation, exatamente. Que nada mais é do que avaliar o quanto vale a empresa, né? Avaliar o valor da empresa. Agora, só um parênteses, quando você entra na vida de uma empresa, é possível saber tudo que aquela empresa tem de problema? Porque quando você entra de sócio, você passa a ser responsável pelas coisas boas que acontecerem, mas também do passado. Tem como
você limitar o seu risco só a partir do momento que você entra, ou o passado, ele automaticamente você traz para a responsabilidade também? Juridicamente, quando você compra, você leva o passado. Então, por exemplo, se vier uma questão tributária, ela vai direto para a empresa porque o CNPJ não mudou. Então, isso não tem como você tirar. O que a gente faz contratualmente a gente estabelece que quem é o vendedor vai ficar responsável pelo passado da empresa, isso é muito comum ter no contrato, e a partir da data de fechamento, né, que é o dia que você passa realmente a chave da empresa para o novo comprador, aí a responsabilidade do novo dono. Mas, por exemplo, perante a Receita Federal, identificou uma dívida de passado lá. A dívida, ela não vai querer saber quem era o dono e quem era, ela vai cobrar a dívida daquele CNPJ. Vai. Por isso que essa verificação jurídica, e vocês vão a fundo nisso, é justamente para mitigar esse risco. Exatamente, é muito importante. Por isso que precisa ter advogado, né? Exato, é super importante essa verificação e ela acontece, né, o M&A ele é muito faseado. Normalmente a primeira conversa é para entender um pouco se as partes têm a mesma expectativa, então define-se, né, a estrutura da compra. O comprador acha que a empresa vale 100, o vendedor acha que ela vale 120, ver se os dois conseguem chegar num acordo, pelo menos de expectativa, e aí, então, depois que assina uma carta de intenções, faz essa verificação de riscos, que a gente chama de due diligence, né, mais um termo em inglês. Que normalmente a gente tem tanto a parte jurídica, né, os escritórios de advocacia assessoram para ver quantos processos tem em andamento, qual o valor desses processos, se os contratos que tem com o fornecedor, com o cliente, se eles são bons contratos, se tem uma verificação algum problema. Detalhada. É uma verificação muito detalhada e é feita também por uma empresa de auditoria, como uma KPMG, uma Ernst Young, que olha aí questões financeiras e contábeis, e também passivos não materializados, que são potenciais contingentes, que a gente fala. Estava recolhendo imposto de forma correta na contabilidade? Não estava. Ou a pessoa, né, o trabalhista, eles olham, está batendo ponto, está fazendo muita hora extra, está contratando a pessoa correta? Andréa, está perfeito. Nós vamos continuar no próximo bloco, mas nós temos que ir para o intervalo comercial. Claro. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, de volta, hoje conversando com a advogada Andréa Tincani, é isso? Isso, exatamente. Andréa, você que é uma especialista, né, uma bela formação aí, fazer USP não é fácil não, hein? É difícil, hein? Muito bem. André, a gente está falando aqui de M&A, de compra e venda. Existem setores que a gente percebe que estão mais nessa fase de consolidação. Quais seriam esses setores hoje que estão caminhando muito para essa compra e venda de aquisições? Perfeito. A gente tem visto muito movimento no setor tecnológico, porque hoje em dia, com o tanto de inovação e o tanto de novas tecnologias que a gente está vendo, as empresas têm se preocupado muito em ter isso dentro de casa, para não ficar dependente de terceiros para algo que é essencial para o negócio delas. Então, muitas vezes, empresas que não são de tecnologia estão comprando empresas de tecnologia para, por exemplo, ter um sistema de inteligência artificial dentro de casa, que ela mesma seja a dona. Ou que, por exemplo, uma empresa que faz produtos agrícolas compra uma empresa de tecnologia que faz tecnologia para máquinas do setor agrícola. Então, a gente tem visto bastante isso. E também no setor pet, que é um setor que está em bastante expansão. Hoje, todo lugar tem alguma coisa pet, né? Exato, então a gente tem visto bastante também no setor de saúde animal. E você falou do sistema financeiro. A gente tem visto, por exemplo, na área da saúde, que às vezes empresas que são da área financeira comprando ativos, né, hospitais, da área de saúde, né? Sim. Porque a área de saúde, ela tinha antes algumas restrições para poder ter investimento nela. E hoje em dia, isso está muito mais aberto, podendo ter investimento estrangeiro. Então, muitos fundos de investimento têm comprado as empresas do setor de saúde para ampliar o portfólio. É um setor que tem um potencial de crescimento grande, tem bastante margem para investimento, e por essa mudança de regulamentação, você consegue ter um investidor estrangeiro também investindo. Agora, como consumidor, eu acho também que é legal a gente ver esses grandes movimentos de compra e aquisições, mas não pode só pensar na parte financeira. Eu, às vezes, acho que essas empresas muito grandes burocratizam muito
Às vezes você precisa de uma informação, não consegue, só cai no 0800, você se mata de usar aquele 0800. É importante pensar no ser humano, porque eu acho que também é muito interessante você ter esse movimento, as empresas vão se consolidando, vão crescendo, mas não dá para olhar só o resultado financeiro. Não. Né? Se burocratizam tanto que às vezes não conseguem atender o cliente numa situação simples ali que tendo alguém com uma certa autonomia. Aliás, os bancos estão muito assim, né? Sim. Hoje, na minha opinião, tiraram a autonomia dos gerentes de banco. Antigamente, o gerente de banco tinha confiança do cliente. Hoje é tudo. A gente compreende, tem medo de fraude, tem medo disso, medo daquilo, mas nós não podemos perder de vista que o atendimento humanizado, a solução imediata, ela precisa acontecer sempre tendo um ser humano por trás. Isso é muito verdade e até quando a gente sempre conversa com os nossos clientes. Imagina, você fundou a sua empresa. Exato. Você construiu aquilo. Normalmente a pessoa tem a empresa ali como um bem muito precioso. Você vai vender para alguém que vai no dia seguinte mudar completamente o atendimento da sua empresa, como ela funciona. Às vezes vai dar um serviço de qualidade não aquém do que o que você estava acostumado ou que você desejava. Isso muitas vezes o vendedor fica... como fala, apesar de ter levado o financeiro para casa, ter vendido, ele fica chateado, porque a empresa que ele criou não tem mais a cara dele. Fica fria. Exatamente. E a gente fala, a gente percebe, só não vou dar nome aqui, mas tem bastante casos nessa situação aí e que é importante as pessoas prestarem atenção. Exato. São erros básicos, né? A empresa não é só o poder financeiro de ir lá e comprar, ela precisa saber atender público. Sim. Às vezes você chega no lugar, você é tão mal atendido que dá a impressão que aquela pessoa está cumprindo uma sentença de um juiz que mandou ela de te atender. Então tem que ter alguém olhando isso, gerenciando, cuidando. E os grandes grupos, eles querem informatizar tudo, né? Ligue 1, ligue 2, técnico 3, técnico 4, para isso, para aquilo. Gente, isso tem que tomar cuidado, que eu acho que é um problema da consolidação de grandes empresas. Mas existem players, né? Existem compradores e até consolidadores que não têm essa característica. Claro, então eu falo, sem dúvida. É muito bom quando você vai vender, conhecer o comprador. Eu falo, vai visitar, conhece, ganha confiança, entenda como funcionam os outros negócios que ele já tem, converse com alguém que já vendeu para eles. Então isso é algo que é muito bom para preparar. André, nosso tempo aqui é curto. Eu quero só te fazer uma pergunta. Para quem estiver nos assistindo e tiver interesse em fazer, existe um tamanho mínimo de empresa que possa se transformar num grande grupo? Ou seja, pode comprar, fazer um M&A, ele precisa ser uma grande estrutura ou pode ser uma empresa de médio e pequeno porte? Pode ser médio e pequeno porte, não tem problema nenhum. O importante é achar o parceiro ideal, adequado para te comprar. Muitas vezes você pode ser muito pequeno, mas muito estratégico para uma compra. Perfeito. Até de um grande conglomerado. Até na área de tecnologia. Com certeza. Muito bem, nosso tempo esgotou, quero agradecer bastante, viu, sua participação aqui. Nós conversamos com a doutora Andréia Tincani, que é sócia lá de M&A do escritório Finocchio e Ustra, que agora com sede aqui também em São José dos Campos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Kiko, com prazer. Prazer. Muito bem, no próximo bloco, diretamente do Parque de Inovação Tecnológica, vamos trazer novidades sobre esse setor que, como bem disse aqui a doutora André, é extremamente importante. Vamos para o intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta aqui no programa do Desenvolve Vale, no nosso momento tecnológico. Às vezes a gente pensa que tecnologia é para os outros, mas não tem mais jeito. Século XXI, para tudo, vai se usar cada vez mais tecnologia. E hoje nós estamos aqui no PIT, Parque de Inovação Tecnológica, ao lado da Jeane, que é coordenadora do Agropolo Vale. Também engenheira agrônoma, né, Jeane? Exatamente. Faz um trabalho fantástico. Porque muitas vezes lembra de São José dos Campos, Vale do Paraíba, lembra só de aviação, lembra... Não, nós também somos referência no agronegócio. E vamos falar um pouco mais disso aqui diretamente do Parque da Inovação Tecnológica com a Jeane, que coordena esse assunto. Tudo bom, Jeane? Tudo bem, Kiko. Prazer estar aqui, prazer estar batendo um papo com vocês e mostrando o que é esse ecossistema todo e a relação hoje do nosso Parque de Inovação Tecnológica, da nossa região, com o agronegócio mundial.
Isso que eu ia falar, Jane, porque todo mundo acha que aqui a gente só faz avião, o que é muito legal fazer avião e todo o cluster aeronáutico que existe. Exato. Agora, quais são as iniciativas que tem dentro do Parque Tecnológico, através do Agropolo Vale, focado para o agronegócio? Você sabe que foi exatamente por conta desse avião que a gente se atreveu a estar no agro? Que você imagina, toda a inteligência que existe aqui de um cluster aeroespacial, de um cluster de tecnologia da informação e comunicação. E nós pensamos há 2 anos atrás, imagina toda essa inteligência, todas essas inovações tecnológicas geridas para que a gente consiga transferi-las também para o agronegócio, seja antes, seja dentro ou seja depois da porteira. Eu até brinco, se a gente consegue colocar um avião voando, né? Imagine toda a inteligência que não pode ser transferida para o agro. E aí, há 2 anos atrás, a gente começou a identificar quais são as nossas empresas que estão linkadas com o agronegócio, né? E hoje nós temos 67 empresas que fazem parte desse cluster, desde visão computacional, desde inteligência artificial, imagens satelitais, sensores, tecnologias embarcadas em drones. Para quê? Para que o nosso agronegócio seja cada dia mais competitivo e sustentável aos olhos do mundo. Muito legal ouvir tudo isso, né? E a gente sabe que a tecnologia não é só para trazer mais eficiência, ela está diretamente ligada à competitividade, sem né? Dúvida, sem dúvida. Jane, porque se a pessoa não se atualiza, não usa as ferramentas que já estão disponíveis, ela acaba ficando para trás, né? Com um custo maior. A gente tem hoje que com um grande desafio, quando eu digo a gente, o mundo do agro mundial. Nós temos aí um desafio que até 2050 nós temos que alimentar 10 bilhões de habitantes no mundo. Para isso acontecer, o agro ele precisa ser mais eficiente, o agro ele precisa ter mais produtividade. E ao mesmo tempo, concomitante a isso, a gente tem todas as questões de sustentabilidade, principalmente na vertical do meio ambiente. Como fazer com que os nossos produtores, sejam pequenos, médios ou grandes produtores, consigam produzir mais, com mais eficiência, para que a gente atinja em 2050 essa meta. E é uma meta desafiadora. E o pitch, todo o nosso ecossistema, Kiko, a gente sabe, e com muita humildade, que atingir, transferir tecnologia para a competitividade do agronegócio não é fácil. Por isso a gente não está sozinho. Então a nossa estratégia é trabalharmos com outros hubs de inovação de outros estados. Isso é muito importante que você está falando, Jane. O Desenvolve Vale, esse programa aqui, ele é assistido por pessoas de outras regiões, de outras cidades. Nós estamos em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, e é muito importante, porque vocês estão abertos a parcerias, a iniciativas e também a apresentar toda essa tecnologia que está disponível aqui no pitch através das empresas parceiras, correto? Sim, essa parceria, a gente tem toda uma governança de outros estados junto com a gente, outros hubs, como hubs de inovação que estão com a gente lá do Paraná, e nós sabemos, Paraná, né, onde as principais cooperativas, né, do agro estão lá, hub de inovação em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, ou seja, formamos uma rede para que nós consigamos cumprir essa missão, que é transferir tecnologia e inovação tecnológica para o agro estar mais competitivo e sustentável. E uma das iniciativas, né, falando nisso, hoje São José dos Campos, por referência do Ministério da Agricultura e Abastecimento, hoje nós fazemos parte do corredor da inovação agro. Então nós fomos reconhecidos como Piracicaba, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, e São José dos Campos. Esse corredor no estado de São Paulo, ele é referência de ambiente de desenvolvimento tecnológico para o agronegócio, com a chancela do mapa. E para quem está nos assistindo, quiser fazer um contato aqui, qual que é a melhor forma de acessar aqui o pitch? Acesse o nosso site, entra lá no link, né, APLs, entenda, né, o significado desse arranjo produtivo local, manda um recadinho para a gente por lá que imediatamente a gente entra em contato com vocês. Maravilha.
Jane, nosso tempo aqui está esgotado, mas sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para os telespectadores saberem que aqui no PIT, Parque de Inovação Tecnológica, tem muitas soluções tecnológicas para o agronegócio. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, você que coordena aqui o Agropolo Vale e que tenha muito sucesso aí num setor tão importante que vai alimentar tantas pessoas no mundo aí e depende que isso esteja sempre atualizado. Obrigado, Jane. É um prazer. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa e fique agora com o SBT Brasil.